Olá! Receberemos agora a professora doutora Lídia Eugênia Cavalcante, professora titular do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação e do Departamento de Ciências da Informação da Universidade Federal do Ceará. Doutora em Educação, mestra em História Social e graduada em Biblioteconomia. Atualmente, é professora convidada do Departamento de Sociologia da Université do Québec, Montreal, Canadá, com a palestra Biblioteconomia, Internacionalização da Formação Profissional. Nesta palestra, a professora vai refletir sobre a profissão do bibliotecário no contexto da globalização e da internacionalização do fazer profissional, no campo da biblioteconomia, a partir de suas experiências. Vamos lá? Boa tarde a todos e a todas. Quero inicialmente cumprimentar todos os bibliotecários, bibliotecárias, professores e professoras, estudantes e outros profissionais que estão participando desse primeiro encontro virtual de biblioteconomia. Parabenizar o CRB3 pela iniciativa, dizer que estou muito feliz com o convite para participar e gostaria de, nessa conversa, compartilhar com vocês um pouco da minha experiência profissional no âmbito da internacionalização da profissão de bibliotecário, né, o que eu venho desenvolvendo já há alguns anos dentro da minha carreira profissional. Essa minha fala eu vou organizar em 3 momentos, para que a gente possa compreender melhor a proposta. O primeiro momento, eu vou trabalhar com a questão da internacionalização no âmbito das universidades, em um segundo momento, da profissão de bibliotecário, e no terceiro momento, compartilhar com vocês uma experiência de uma universidade canadense, né, como desenvolve o campo profissional da biblioteconomia, no caso, a Universidade de Montreal. Nesse momento, eu estou falando para vocês aqui de Montreal, no Canadá, né, esse ano que eu estou como professora convidada de uma universidade da província do Quebec. Então, nós vamos começar partilhando com vocês os slides, algumas questões que eu pontuei nos slides para que a gente possa iniciar essa conversa. Bom, então a gente vai discutir um pouco quais são as estratégias de um mercado globalizado no âmbito da internacionalização e, nesse caso, mais especificamente voltada para a formação e para a atuação do profissional bibliotecário, que é o que vai nos interessar em discutir nesse seminário, tá? Eu vou trazer aqui 3 conceitos. Obviamente não vou aprofundá-los, né, porque eles só vão se inserir aqui nessa minha fala de uma forma introdutória, que são 3 palavras que a gente tem ouvido constantemente nos últimos anos, né, que é a questão da internacionalização, da globalização e da mundialização. Primeira coisa, né, a gente vai pensar que não há uma fronteira específica em termos de conceituação dessas 3 palavras, né? Se a gente for pensar o estudo delas mais no âmbito sociológico e filosófico, nós vamos ver autores que vão tratar esses temas de uma forma mais específica. Mas nós vamos trazer aqui numa tentativa de compreender essa relação, tá, desses 3 conceitos e como eles são aproximativos no âmbito da informação e da comunicação. Primeira coisa, globalização, internacionalização e mundialização, elas não acontecem se não forem permeadas por um processo informacional e por um processo comunicacional, principalmente porque isso é a base, né, do desenvolvimento dessa internacionalização baseada dentro do conceito de comunicação, dentro do conceito de redes sociais, possibilitados especialmente pela internet. Então, a gente vai pensar aqui nessas 3 palavras, globalização, mundialização e internacionalização, somente para pontuar essa nossa conversa, mas sem aprofundar nos termos. Bom, globalização provavelmente seja o termo que a gente mais escute, né? Tá no discurso
popularizado, está no discurso do cotidiano, e o conceito de globalização ele está muito relacionado ao foco mundial de recursos, economias, bens, serviços, ciência e tecnologia, para um modelo econômico capitalista que faz parte do mundo inteiro. E isso tem muito a ver com as transações financeiras e comerciais que são desenvolvidas no âmbito dessas negociações. A mundialização é um conceito muito utilizado pelos estudiosos da cultura, né, como, por exemplo, Renato Ortiz, e está bem mais relacionada com esse universo cultural e as relações sociais entre os povos, né? O compartilhamento de informação, o compartilhamento de cultura, essa quebra de fronteiras que há entre as culturas, entre os povos, de uma maneira geral. E a internacionalização é um termo que a gente vai utilizar mais nessa fala, né, porque é um termo que se aproxima mais dos campos profissionais, se aproxima mais das formações no âmbito das universidades, porque enfatiza as relações entre as nações, os povos, as instituições e os sistemas, com a presença significativa da educação, da ciência e da tecnologia. Por isso, é o termo que nós vamos adotar, o qual nós vamos trabalhar mais nesse momento, nessa nossa fala. Nós vamos começar focando na cooperação entre as universidades, né? Esse é um ponto muito forte da internacionalização. Nesse momento, principalmente, né, as universidades, elas vivem no mundo inteiro nessa troca de experiência, de expertise, de conhecimento, de informação entre as universidades de línguas diferentes, entre as universidades de países diferentes, de cultura diferente, mas com um grande objetivo em comum, que é o compartilhamento multilateral de conhecimento e a interdisciplinaridade. No Brasil, no âmbito da internacionalização, nós vamos pensar inicialmente na CAPES, né, que é a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior no Brasil, que é responsável pelas pós-graduações no âmbito brasileiro, né? Então, a CAPES ela vai nos dizer que a importância da avaliação da internacionalização para compreender como as universidades brasileiras estão dentro desse processo de internacionalização. Então, a CAPES vai dizer que a avaliação da internacionalização refere-se à forma e ao conteúdo da formação oferecida pelos programas de pós-graduação, indicado por pesquisa colaborativa, multilateral, divulgação da produção intelectual, mobilidade de docentes e discentes em colaboração e atuação institucional, além de condições institucionais específicas de apoio. Então, a CAPES ela tem um papel muito importante no Brasil, né, que nessa formação, nesse aperfeiçoamento, nesse processo multilateral de coordenação das pós-graduações no Brasil, especialmente no campo da internacionalização, e a gente vai ver que há, através da CAPES, um processo de desenvolvimento de programas, de oferta de editais, que possibilitarão esse processo de internacionalização com esse contato interinstitucional entre as universidades brasileiras e as universidades estrangeiras. Então, dentro desse âmbito das relações internacionais, nós podemos pensar, interinstitucionais, nós vamos pensar campos importantes como pesquisa, bolsas de intercâmbios, pós-graduação, cooperação acadêmica e cooperação técnica, né, que são os trabalhos que as universidades, de uma forma geral, vão desenvolver dentro das instituições de forma unilateral, de forma multilateral. Nessas relações interinstitucionais, a gente vai destacar aqui alguns pontos que são importantes, como as visitas técnicas, os estágios, os intercâmbios, as modalidades, a mobilidade acadêmica, participação em seminário, participação em grupos de pesquisa e publicação colaborativa, né? A gente vai pensar que nessa questão das relações interinstitucionais, há esses mecanismos de tornar possível
esses intercâmbios, de tornar possível essas modalidades, né? Então, as instituições de ensino superior, elas têm desenvolvido visitas técnicas a outras universidades de outro país, ou têm sido possibilitadas essas visitas. A gente vai perceber que tem havido muitos intercâmbios entre estudantes de várias universidades pelo mundo inteiro, e a mobilidade acadêmica, que vai envolver tanto o corpo docente como o corpo discente das universidades, né? Nessa mobilidade acadêmica, normalmente existe a presença de um financiamento, existe a presença de uma bolsa, existe o financiamento, por exemplo, de um doutorado sanduíche, ou de um doutorado integral, ou de um pós-doutorado, que são modalidades que são subvencionadas ou pela própria CAPES, ou através de outras instituições de fomentos nacionais ou internacionais. E há também uma modalidade mais simples, que é a participação em seminários, né? Qualquer pessoa pode participar. Hoje está mais fácil ainda você participar de um seminário internacional, tendo em vista que tudo migrou para o mundo virtual. Você pode participar de um seminário internacional estando em qualquer universidade, em qualquer parte, qualquer instituição do Brasil, e participar de um evento internacional, o que antes era mais difícil por conta dos altos custos, né, das despesas altas para se participar presencialmente de um evento internacional. Outro ponto importante a destacar é a participação em grupos de pesquisa. Isso tem acontecido muito com os professores e pesquisadores das universidades brasileiras, de estudantes de doutorado, né? E essa participação em grupo de pesquisa, normalmente elas vão culminar em publicações colaborativas entre pesquisadores de áreas diversas, né, que têm trazido ganhos de pesquisa para todos os países e para todas as instituições envolvidas, né? A gente pode, por exemplo, destacar o âmbito da saúde, agora com as pesquisas voltadas para as vacinas, para a pesquisa voltada para a questão de combate à Covid-19, em que pesquisadores de universidades do mundo inteiro têm se reunido, têm se juntado em grupos de pesquisa e têm produzido publicações colaborativas que têm contribuído para os estudos da doença de uma maneira geral, de forma distinta, por países distintos. Então, a gente está pensando aqui no âmbito da cooperação internacional entre as universidades, entre as instituições, entre os centros de pesquisa, que são fundamentais, essas cooperações, para o desenvolvimento da pesquisa científica e para o desenvolvimento da internacionalização dos países. Nesse campo da internacionalização, eu gostaria de citar aqui, né, que em 2017 nós tivemos a oportunidade de uma visita técnica à Haute École de Gestão de Geneve, na Suíça, e lá a gente teve a oportunidade de, juntamente com aquela instituição, assinar um convênio de cooperação com a Universidade Federal do Ceará, tanto no âmbito da graduação como no âmbito da pós-graduação. Com esse convênio, os alunos da UFC poderão cursar um semestre ou 2 semestres naquela universidade, e a mesma coisa acontece com os estudantes da Escola de Genebra, né? Eles poderão vir para a UFC também fazer uma modalidade de intercâmbio, uma modalidade de estudos. Naquela universidade, um ponto importante a destacar do âmbito da formação do bibliotecário é que lá eles têm uma área que se chama informação documentária, e dentro dessa área o estudante vai poder escolher durante a sua formação a especificidade profissional para a qual ele vai seguir carreira, ou no âmbito da biblioteconomia, ou no âmbito da arquivologia, da gestão da informação, das tecnologias da informação e web. Então, um diferencial interessante na proposta de formação que eles têm. Para saber mais sobre esse convênio com a Universidade de Genebra,
os interessados podem acessar o site da Pró-Reitoria de Assuntos Internacionais da Universidade Federal do Ceará, ou entrar em contato mesmo, e aí poderão ter mais informações sobre esse convênio, porque eu acredito que é uma possibilidade de internacionalização interessante, especialmente para a área de ciências da informação. Nesse segundo momento, eu vou trazer aqui a questão da internacionalização da profissão em si, o que fazer para a gente discutir a possibilidade de tornar a biblioteconomia brasileira uma área que traga dentro da formação as competências que são exigidas em outros países na formação do bibliotecário, né? Que a gente possa, de certa forma, compreender essas diretrizes, participar dessas diretrizes, para que a profissão no Brasil possa, de certa forma, atingir essas competências, esses domínios que são exigidos, né, dentro de uma questão mais internacional. Então, no campo da formação profissional, como focar a internacionalização? A gente já viu que as universidades, elas são fundamentais, né, para esse processo de internacionalização, e como que, através das universidades, é possível que o bibliotecário ou a bibliotecária, seguindo uma carreira de pós-graduação, possa ter acesso a uma cooperação internacional, uma mobilidade acadêmica ou uma participação em seminário, e de alguma forma, obviamente, isso se dá principalmente associado às universidades como foco desse processo de internacionalização. Um ponto importante que nós vamos destacar aqui é que compreender a internacionalização da profissão tem que passar especialmente pelos conselhos, associações, né, pelos movimentos que agregam a categoria. E nesse âmbito da internacionalização, eu trago para cá, né, a IFLA, que é a Federação Internacional de Associações e Instituições Bibliotecárias, é uma instituição de caráter mundial, de caráter internacional. Ela é a principal entidade internacional que representa os interesses dos serviços bibliotecários de informação, bem como dos usuários, e ela está representada com membros de cerca de 150 países, né? Portanto, uma federação internacional que representa a voz da área por várias partes do mundo, por vários países, e através da IFLA nós podemos conhecer documentos de caráter internacional, com suas diretrizes, né, as suas políticas, que são produzidos, que estão disponíveis. Eu sugiro que vocês visitem o site da IFLA, vejam os documentos disponibilizados. A IFLA tem trazido documentos extremamente importantes no campo da biblioteca escolar, no campo da biblioteca pública, né, no campo, nos estudos sobre competência, que pode possibilitar justamente essa aproximação com as diretrizes e as políticas internacionais acerca da biblioteconomia no mundo inteiro. Tá? Então, o primeiro ponto é essa aproximação com conselhos, associações, tanto nacionais quanto internacionais, para compreender esse envolvimento, essa possibilidade, quais são as políticas internacionais que envolvem a profissão. E aí, no âmbito da formação profissional, como começar? Há alguns pontos que são basilares, que vocês já ouviram falar, que vocês já conhecem, como, por exemplo, o estudo de línguas, né? Nesse momento, já é importante você ter essa aproximação com o estudo de línguas para a internacionalização, mas se você vai definir especificamente qual país que você pretende ter uma experiência internacional, é muito importante você saber qual é a língua
principal daquele país para que você possa desenvolver estudos de língua mais específicos, né? No Brasil, a gente tem visto muita gente que está indo fazer pós-graduação ou ter uma experiência internacional em Portugal, na Espanha, na França, no Canadá, nos Estados Unidos, né? Então, essa questão da língua, ela é muito importante. É claro que ela não é um impeditivo, mas ela é importante. Uma outra coisa também é a questão da atualização curricular, né? E aí eu trago um questionamento que é importante cada um se fazer, né? Qual foi a última vez que você atualizou o seu currículo? Né? O que você colocou lá? O que foi que você fez mais recente que trouxe para o seu currículo? O que você colocou no seu currículo mais recentemente que o torna competitivo diante de um mercado globalizado? Né? Qual é o diferencial? Né? Então, essa atualização curricular ela é extremamente necessária, ela é importante, né? Há a possibilidade também de estágios em instituições estrangeiras, né, que recebem estagiários, os intercâmbios, que pode ser um intercâmbio de língua, que pode ser um intercâmbio numa universidade, a participação em eventos, como eu falei para vocês, hoje está possível você participar de um evento internacional através do meio virtual, né, através da internet, e os relacionamentos com as universidades. Dentro do próprio país, né, como é que está o seu relacionamento com as universidades, com os grupos de pesquisa? Se você conhece, você procura os programas de intercâmbio, os convênios, os documentos de convênio entre as universidades brasileiras e as universidades estrangeiras. Então, isso é uma forma importante de você buscar um caminho a médio prazo para pensar numa internacionalização da profissão. Essa questão do mercado de trabalho e da empregabilidade é outro ponto, né, que a gente precisa pensar, refletir, compreender como é que se dá o mercado de trabalho em um país e a questão da empregabilidade, porque, obviamente, cada país ele vai ter as suas ordens, ele vai ter os seus conselhos, ele vai ter formas próprias de atuação de uma determinada profissão. Então, compreender como isso se dá é uma vantagem muito importante, mas algo que é muito interessante nesse momento é que as profissões, de uma maneira geral, né, algumas profissões principalmente, elas têm tido a possibilidade de se tornarem mais competitivas no âmbito internacional, né? Algumas outras não, ainda são mais rígidas, como, por exemplo, no campo da saúde ou do direito, mas em outras, como na área de tecnologia, por exemplo, né, é uma área em que a empregabilidade em outros países se torna bem mais competitiva para profissionais de outros países, né? Profissionais de outras nacionalidades. E aí eu volto a destacar que para que você possa pensar numa empregabilidade na questão do mercado de trabalho, tanto dentro do Brasil como numa experiência internacional, se torna fundamental alguns pontos como atualização profissional, educação continuada, aprendizagem global, atuação colaborativa e atitude voltada para a sustentabilidade. Né? No campo da atuação profissional, como é que está o seu envolvimento com a profissão? Como é que está a sua atualização? Né? E isso se dá também muito pela educação continuada. Né? Educação continuada é o fato de que você tem que estudar sempre. Né? A graduação ela é só o pontapé inicial para se começar uma carreira. A partir daí é um processo contínuo de estudo, é um processo contínuo de formação, que é pensar também na aprendizagem de uma forma global.
né? É claro que o local é importante, mas quando você vai desenvolver a sua aprendizagem, ela precisa ter uma amplitude, por exemplo, quais são os textos, quais são os estudos que você está desenvolvendo em revistas internacionais, em periódicos internacionais, na literatura internacional da área, né? O que você está lendo, o que você está percebendo, o que você está produzindo, o que você conhece do desenvolvimento profissional de outras áreas. E uma atuação colaborativa é justamente esse envolvimento que você tem com outras áreas, ou de uma forma interdisciplinar, ou mesmo dentro da sua área, com campos profissionais que atuam, por exemplo, de forma cooperativa, de forma colaborativa, né? Como é que está se dando esse seu papel, como é que você está vendo a sua atuação para fora dos portões da instituição na qual você trabalha, para fora dos portões da universidade na qual você estuda. E um ponto muito importante para destacar nesse momento, na carreira profissional do bibliotecário, é essa atitude voltada para a sustentabilidade, né? Esse é um ponto que, de uma forma em geral, as instituições, as organizações têm valorizado muito, né, justamente com os estudos, com os campos da Agenda 2030, né, das Nações Unidas, a questão do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável. Então, compreender essa questão da sustentabilidade relacionada à informação, ao meio ambiente, às questões sociais e culturais, se torna fundamental também, né, nesse processo de empregabilidade e mercado de trabalho, não só vislumbrando a questão da internacionalização, mas dentro do próprio país, né? Dentro da nossa realidade nacional, como é que isso está sendo visto. Eu mesmo pensando na minha carreira local, dentro de uma instituição estadual, dentro de uma instituição nacional, como é que eu vejo essa questão da aprendizagem global, né? Como é que eu vejo a questão de uma atuação mais colaborativa, interinstitucional, e como é que eu estou pensando discussões mais atualizadas, como as voltadas para a questão da sustentabilidade. Nesse terceiro momento da minha fala, eu vou trazer um pouco da formação do mercado de trabalho, mais específico, dentro do campo da biblioteconomia no Canadá, né, que é uma experiência que eu venho tendo nos últimos anos. Em 2016, ou em 2006, eu tive a oportunidade de vir fazer um pós-doutorado em Montreal, né, na Universidade na Universidade de Montreal, e financiado pela CAPES, né, que foi o primeiro momento dessa nossa fala, e nós tivemos a oportunidade de trazer um pouco da minha experiência no campo da biblioteconomia e da ciência da informação para trabalhar aqui na Universidade de Montreal. Então, naquele momento, eu vim trazer buscar um pouco de conhecimento para agregar aquilo que eu já sabia. Eu tenho uma formação bem interdisciplinar, né? Eu fiz uma graduação em biblioteconomia, depois eu fiz um mestrado em História Social, um doutorado em Educação. E para organizar esse ciclo no âmbito da ciência da informação, o meu pós-doutorado aqui no Canadá foi em Ciência da Informação. Então, eu considero que essa interdisciplinaridade da minha formação, ela permitiu um lastro muito significativo para a área de biblioteconomia, para a área de ciência da informação, para a área que eu atuo no Brasil, e também possibilitou compreender como outras áreas, né, de uma forma interdisciplinar, podem estar incorporadas no nosso trabalho, no nosso fazer cotidiano da biblioteconomia. Daquele ano em diante, eu mantive as minhas relações
profissionais com o Canadá, né? Vim diversas vezes aqui para participar de eventos, participar de visitas técnicas, participar de intercâmbios, participar de grupos de pesquisa, e agora, esse ano, eu vim como professora convidada de uma universidade da província do Quebec, né, que é a Universidade do Quebec em Montreal, a UQAM, e nessa universidade eu estou participando como colaboradora de um grupo de pesquisa, né, de um centro de pesquisa que desenvolve estudos no âmbito do desenvolvimento social, do desenvolvimento cultural, do acesso à informação e comunicação, mais voltado para a questão da inovação social, para o desenvolvimento local, para as questões dos projetos de financiamento de caráter social, né, que é uma área que eu venho desenvolvendo já há algum tempo nos meus estudos, no âmbito especialmente das bibliotecas comunitárias, do desenvolvimento local, né, dessa questão da informação social, da informação solidária, que é o meu trabalho. Bom, nesse campo, o que eu trago aqui para a gente conhecer um pouco dessa experiência é um pouco sobre a formação de bibliotecário que se dá numa universidade de língua francesa, né, numa faculdade de artes e ciência, que é a Escola de Biblioteconomia e Ciência da Informação. É uma das maiores universidades, né, da América do Norte, e é a maior o curso de biblioteconomia que se dá na língua francesa, nesse caso aqui também é o maior da América do Norte nessa língua. Uma coisa interessante nessa formação é que o curso de biblioteconomia ele vai se dar a nível de mestrado, que eles chamam aqui de segundo ciclo, né? A graduação seria o primeiro ciclo, o mestrado o segundo ciclo e o doutorado o terceiro ciclo. Você tem a possibilidade de fazer o segundo e o terceiro ciclo em biblioteconomia e ciência da informação, e para que você possa desenvolver um curso de biblioteconomia de segundo ciclo, de mestrado, você vai ter que ter já um diploma de bacharelado, né, em alguma área, né, muitos estudantes eles vêm fazer biblioteconomia com formação em direito, em letras, em educação, em história, em antropologia, em ciências sociais, né, são várias áreas que são mais comuns na formação, e esses profissionais, quando terminam o curso, né, de mestrado em biblioteconomia, eles poderão atuar como bibliotecários, né, e dependendo da opção que eles vão fazer durante o curso, eles também poderão atuar como arquivistas ou como bibliotecário. Então, para você fazer esse curso, você vai ter que ter um diploma de bacharel norte-americano ou um diploma em outro país, devidamente reconhecido, devidamente validado, para que você possa seguir a profissão, para que você possa seguir a carreira. E um outro ponto interessante também é que você precisa ter conhecimento em informática, né? Como o curso daqui ele tem uma relação muito forte com a área tecnológica, então é necessário esse conhecimento prévio de tecnologia devidamente comprovado para que você possa cursar a biblioteconomia de segundo ciclo. A universidade, a faculdade de biblioteconomia, ela destaca nas suas páginas alguns valores que ela considera fundamental na formação dos seus profissionais. Eu destaco aqui alguns deles, que para mim eu considero isso sem fronteiras, né? Internacionalmente os profissionais da área de ciência da informação, eles necessitam aprofundar esses valores, quer sejam motivação para aprender e se desenvolver profissionalmente de forma contínua, demonstrando curiosidade intelectual, abertura, reflexividade, autonomia e pensamento crítico, inovação, demonstrando criatividade, liderança, ousadia, adaptabilidade e desenvoltura, adoção de comportamentos éticos, autênticos e transparentes, compromisso profissional e social, promovendo e valorizando de forma proativa
a profissão e contribuindo para a sociedade, equidade, diversidade e inclusão na prática profissional e uma prática colaborativa, né? Então, aí não há nenhuma novidade, né? Esses valores, eles são necessários em todas as profissões, mas aqui a gente destaca a importância desses valores no campo da formação de bibliotecário. Dentro dessa mesma visão da Universidade de Montreal na formação de bibliotecários, eles vão destacar também algumas competências, né, que devem fazer parte da formação, ou seja, conhecimento no contexto disciplinar, profissional e organizacional, que vai muito no âmbito do que é aprendido durante a formação, durante o curso, a gestão de recursos informacionais e conhecimento, agir no contexto da mediação da informação, agir no âmbito da pesquisa científica, a integração da dimensão tecnológica com a ciência da informação e gerir serviços de informação e projetos. Essas competências, elas são muito importantes, principalmente porque o bibliotecário aqui, ele vai atuar de uma forma muito ampla, né? Há um campo muito vasto de atuação. Então, o bibliotecário aqui vai atuar na biblioteca escolar, vai atuar em instituições de pesquisa científica de alto nível, vai atuar na biblioteca pública, vai atuar como gestor, ele vai atuar nos museus, nas bibliotecas, nos arquivos. Então, há uma necessidade muito grande de competências no contexto da gestão, no contexto da mediação, no contexto dos serviços, no contexto das tecnologias. Falando, após essa questão dos valores, das competências, né, a gente vai falar um pouquinho da empregabilidade, como é que se dá essa questão da empregabilidade após a formação do bibliotecário. A universidade, né, a faculdade realizou em 2019, em 2020, uma pesquisa com os egressos de 2019 para compreender como é que está a empregabilidade desses profissionais após a formação. Dos egressos entrevistados que responderam à pesquisa, 94,6% estão empregados. Desses 94,6%, 92,8% trabalham na área da ciência da informação, né? Então, vocês podem perceber que é um percentual bem alto de empregabilidade na área, né? A faixa salarial aqui é definida anualmente, não como no Brasil, que é mensalmente, aqui é anualmente. Então, nessa pesquisa da faixa salarial, os respondentes informaram, né, qual faixa salarial anual eles têm, e uma pequena parcela de 6,7% tem uma faixa salarial menor de que $30 mil por ano, né? Esses que citaram $30 mil por ano são aqueles profissionais que atuam em tempo parcial, né? Não trabalha como tempo pleno, né? Não trabalha um tempo parcial relativo aos horários do dia. E nós vimos que uma grande parcela desses profissionais ganham acima de $50 mil por ano. Dependendo do cargo que você ocupe, do tempo que você tem de atuação na área profissional, essa faixa salarial pode chegar a $120 mil, $130 mil, né? Vai depender se você tem um cargo de gestão, vai depender de quanto tempo você atua no campo profissional, você atua na área como bibliotecário. Dos postos ocupados, né, dentro da nossa pesquisa, há postos ocupados como bibliotecário, como arquivista, como pesquisador, como gestor de documentos, como especialista em recursos documentais, especialistas em meios e técnicas de ensino, conselheiro pedagógico em biblioteconomia, catalogador, indexador, aqui para citar alguns desses postos ocupados na área. E eu pesquisei, né, na Associação de Bibliotecários
do Quebec e também na própria página da Universidade de Montreal, algumas vagas recentes, né? Normalmente há muitos postos, normalmente há muitas vagas abertas para bibliotecários, e dentro dessas vagas abertas que eu pude pesquisar durante os meses de janeiro e fevereiro, né, eu destaco aqui algumas, como especialista em gestão de documentos e arquivos, analista em gestão da informação, bibliotecário para as universidades, né, normalmente há vagas, né, para as universidades canadenses, bibliotecário, centro de serviços escolares, né, as escolas também trazem um campo muito promissor para os bibliotecários, as bibliotecas públicas também, porque no Canadá há uma rede muito grande, muito dinâmica de bibliotecas públicas, cada bairro possui uma biblioteca pública, então são muitas bibliotecas públicas, consequentemente é uma área que demanda muitos profissionais bibliotecários. Né? Também as universidades buscam muitos arquivistas, os bibliotecários para a área de ciência e engenharia também são muito requisitados, e no âmbito da pesquisa e inovação. Então, são algumas vagas recentes que eu pude compilar na Associação de Profissionais do Quebec e na página da própria universidade para apresentar, para mostrar aqui para vocês. Aqui já me aproximando para encerrar essa nossa conversa, eu gostaria de ressaltar que nós, bibliotecários, temos um diferencial muito grande na nossa formação, que é o nosso capital, né? O nosso capital constituído por informação, conhecimento e relacionamentos, né? E eu digo que desse nosso capital, com certeza, os relacionamentos, o nosso network realmente vão fazer toda a diferença. Né? Então, se a gente consegue mover uma engrenagem de informação, conhecimento e relacionamento, né, nós podemos ir muito longe, porque nós entendemos muito disso, né? Nós entendemos muito de informação, nós entendemos muito de conhecimento, e nós sabemos muito como utilizar essas engrenagens em favor da nossa formação profissional, em favor do nosso mercado de trabalho, da nossa empregabilidade. Obviamente, isso não se dá de uma forma passiva, né? É necessário uma atuação muito ativa, muito dinâmica, para que se possa desenvolver esse nosso capital, né? Esse nosso relacionamento, esse nosso desenvolvimento profissional, e a saber utilizar a informação e conhecimento, relacionamento naquilo que nós temos de mais valioso, que é a nossa profissão, que é o nosso networking. E já para concluir, né, eu gostaria de dizer alguns pontos importantes, né, que carreira é um processo em construção. Né? A gente nunca para de construir uma carreira, a não ser que você se aposente, você resolva que naquele momento você vai colocar um ponto naquela fase da sua vida e vai curtir outros momentos, outras atividades. Né? Mas a carreira, ela é um processo em construção enquanto você pretende continuar atuando na área. E que o aprendizado, ele se dá ao longo da vida, e ele tem que ser duradouro, né? Porque nenhum conhecimento, ele por si só basta, ele está sempre em movimento, né? Ele está sempre se desenvolvendo, ele está sempre acrescentando algo mais. E é preciso acompanhar as transformações sociais, culturais, científicas e tecnológicas que estão acontecendo, né? Assim como ter visão de futuro. Né? A gente precisa estar sempre vendo longe daquilo que se aproxima, daquilo que é uma tendência de mercado, daquilo que se desenvolve dentro de uma determinada área profissional. E no campo da biblioteconomia a gente tem que ter uma visão muito ampla, né? Porque a nossa área é uma área de visão ampla. E para concluir, eu trago aqui uma frase do Paulo Freire,
que ele vai dizer: a escola não transforma a realidade, mas pode ajudar a formar os sujeitos capazes de fazer a transformação da sociedade, do mundo e de si mesmo. Então, nós vimos a escola, a universidade, como esse ponto não de transformação, mas como um ponto de partida, como um ponto presente em nossa vida, né, que vai nos auxiliar a fazer essa transformação que a sociedade, que o mundo e que nós mesmos necessitamos, precisamos, né, e que isso não se dá sem a percepção do outro, né? A gente precisa pensar a questão da alteridade, a questão de que nós vivemos num mundo colaborativo, num mundo dinâmico, participativo, em que a gente não consegue crescer sem um desenvolvimento mais participativo, mais dinâmico, mais colaborativo, mais de presença do outro, né? Então, isso é o que eu trouxe aqui para discutir com vocês. Eu espero que, de alguma forma, essa fala possa contribuir, possa trazer algumas reflexões importantes, possa motivar aquelas pessoas que pensam numa carreira internacional, que pensam ter uma experiência em outro país. O que eu tenho para dizer para vocês é que vale muito a pena, né? Vale a pena você conhecer a cultura de outros países, vale a pena você conhecer como a nossa profissão se processa, se desenvolve em outros países, e isso, inicialmente, né, você tem a oportunidade de fazer isso hoje na própria internet, porque está tudo lá, né? Todos os cursos, todas as formações estão disponíveis de uma forma muito democrática na internet. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é conhecer essa dinâmica das formações através da internet, e em seguida pensar: poxa, eu me vejo mais numa cultura de um país como o Canadá, me vejo mais na cultura como país como os Estados Unidos, ou me vejo como a cultura francesa, ou portuguesa, né, ou hispânica. Então, para pensar essa carreira, essa internacionalização, e conheça também quais são as diretrizes, quais são as políticas internacionais acerca da profissão de bibliotecário, isso também é fundamental, é importante, né, vale a pena. Claro que isso não se dá de uma forma simples, ou mesmo sem grandes desafios, né? Há desafios muito importantes, né? Por exemplo, hoje aqui no Canadá está fazendo menos 12 graus, né? Mas a gente já teve essa semana uma sensibilidade térmica de mais de menos 20 graus, então para nós, por exemplo, que somos cearenses, que viemos de uma região quente o ano inteiro, é um grande desafio, né? Mas é também uma experiência bem interessante, e eu me coloco à disposição de vocês, para aqueles que queiram conhecer mais um pouco dessa experiência internacional, dessa possibilidade de estudar em um outro país, né, de conhecer como se faz uma mobilidade acadêmica, né, como se participa de um grupo de pesquisa, ou uma produção científica, ou participar de um evento científico. E eu espero ter contribuído com vocês, e me coloco aqui inteiramente à disposição para que a gente possa continuar essa conversa. Um grande abraço a todos e a todas, e parabéns pelo Dia do Bibliotecário, o Dia da Bibliotecária que se aproxima. Gostaríamos de agradecer à professora doutora Lídia, nosso muito obrigado. Dentre os inúmeros benefícios da participação em eventos como este, podemos dizer que a interatividade, a troca de experiência e o network acadêmico e profissional estão entre elas. Você passa a conhecer melhor os profissionais que atuam na sua área, estabelece relacionamentos que podem virar oportunidades de trabalho e troca importantes informações sobre interesses em comum. Assim, convidamos a todos para acessar a sala de bate-papo para que possamos nos conhecer e desfrutar dessa importante ferramenta. Espero todos vocês lá!